Eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Então vamos juntos declarar a nossa profissão de fé, dizendo assim: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós acabamos de declarar que nós somos o que a Bíblia diz que somos, que temos o que a Bíblia diz que temos e que podemos fazer aquilo que a Bíblia diz que podemos fazer. E nessa noite, ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha me usar como um canal do Senhor, como um instrumento do Senhor para trazer a bendita e doce palavra do Senhor. Que tudo, Deus, que será dito aqui nessa noite, ó Deus, possa produzir frutos, e frutos que prevaleçam, frutos que possam render a 30, a 60, a 100 por um, ó Pai, ou quantas vezes mais o Senhor quiser. Que no nome de Jesus, ó Pai, que cada um dos meus irmãos que aqui estiver, não venha sair da mesma maneira como entraram, mas que possam sair modificados, edificados pela palavra do Senhor. Que essa noite venha ser uma noite de milagres, uma noite de cura, uma noite de transformação, mas acima de tudo, uma noite de salvação em nosso meio, em nome de Jesus. É o que nós oramos e desde já nós bendizemos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar no seu lugar, queridos. Nós hoje estaremos falando de algo que é muito corriqueiro em nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre escolhas. Tudo na nossa vida é pautado pelas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, quando você tem um filho, você escolhe o nome do seu filho. Lá em casa são Eduarda, Rafaela, João Marcos e Davi Luca. Eu e minha esposa escolhemos os nomes dos nossos filhos. Quando você decide vir para uma reunião como essa, como foi dito aqui no altar, o pastor Gisélio disse muito bem, que mesmo com tanta chuva, você decidiu, você escolheu sair do seu lar e vir para essa reunião, e vir juntamente com toda a igreja celebrar o nome do Senhor. Você escolheu um dia servir a Jesus. Você escolheu um dia levantar a sua mão e dizer: Senhor Jesus, seja o centro e o dono da minha vida. Mas muito mais do que tudo isso, eu quero compartilhar com os irmãos algo que a palavra de Deus nos diz. Então eu quero pedir para que você possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo de número 15, no verso 16. João, capítulo 15, verso 16. Irmãos, hoje eu quero dizer algo para vocês. Nós vamos ler muitos textos bíblicos. Então esteja aí com a sua mãozinha bem afiada, porque nós vamos passear bastante pela Bíblia hoje. Bastante mesmo. Nós vamos debulhar ali, ver tudo aquilo que o Senhor fala para nós sobre escolhas. E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos está aqui em João, capítulo 15, verso 16. A palavra de Deus diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. É o Senhor quem nos concede tudo aquilo que pedimos ao Pai, no nome dEle. Mas o mais interessante de tudo, que a palavra de Deus diz: não fostes vocês quem me escolheram,
mas eu quem vos escolhi. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Você não é uma obra do acaso. Você não nasceu por causa de um acidente. Você foi escolhido por Deus. Eu compartilhei aqui de manhã, e eu quero novamente estar compartilhando a mesma história. Mas eu gosto muito de ver os vídeos do pastor Lamartine Pozzella. Não sei se os irmãos conhecem. Ele é um pastor que fala muito sobre escatologia, mas um dia eu estava vendo um vídeo dele e ele estava mostrando o processo da fecundação. Aquela corrida ali entre os óvulos, entre os espermatozoides para procurar o óvulo. E são milhares e milhares e milhões de espermatozoides que saem naquela correria para poder chegar diante do óvulo. E no momento que eles chegam diante do óvulo, somente um é que consegue fecundar. Somente um é que consegue gerar a vida. Olhe para o irmão que está aí do seu lado. Esse foi o vencedor dessa corrida. Você foi o vencedor dessa corrida. Você foi o vencedor dessa corrida. Não foi outro, foi você. Por que foi você? Porque foi Deus quem te escolheu para ser o vencedor dessa corrida. Foi você. Amém? Então, quando a palavra de Deus nos diz que foi Ele quem nos escolheu, nós devíamos ter uma gratidão tão grande no nosso coração, porque não foi outro, foi você. Foi você quem foi o vencedor. Mas isso tudo passou por uma escolha. O Senhor escolheu que você fosse o vencedor dessa corrida. E eu quero compartilhar com os irmãos mais um versículo. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e verso 20. As nossas escolhas determinarão aquilo que nós seremos no futuro. Elas determinarão os passos que daremos daqui para frente. E em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, a palavra de Deus nos diz assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e a Jacó. Nós temos duas escolhas a fazer. De acordo com o texto de Deuteronômio 30, ele diz assim: olha, eis que ponho diante de vocês o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. Mas eu te digo, escolha, pois, a vida, escolha, pois, o bem, escolha, pois, servir ao Senhor. É uma escolha, é uma decisão que outra pessoa não pode tomar por você. O seu cônjuge não pode tomar por você. Você que é filho, seu pai não pode tomar essa escolha por você. É você quem tem que tomar essa decisão. É você quem deve escolher aquilo que você quer fazer na sua vida. Escolha tem a ver com opção. Escolha tem a ver com a aplicação do livre-arbítrio. Tem a ver com alternativas. É uma opção. O bem ou o mal. A vida ou a morte, servir a Deus ou não servir a Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 24, diz que o Jesus falando, né, que nós não podemos servir a dois senhores, porque estaremos agradando a um e desagradando a outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Nós só temos uma opção a seguir, só temos uma escolha a decidir. Você pensa, julga as opiniões,
e faz uma seleção optando por uma delas para uma determinada ação. Vamos supor que você queira comprar um carro. E aí você olha para a sua condição financeira e você fala assim: eu tenho a opção de comprar um Celta ou um Uno. Mas um dia eu quero ter a opção de comprar uma Mercedes ou uma BMW. O Márcio recebeu. Quem mais recebe? Mas ali então eu vou escolher entre o Celta e o Uno. O Celta é isso, o Uno é aquilo. O Celta faz isso, o Uno faz aquilo. É uma escolha que você vai fazer, entende? É algo que você vai decidir, é um livre-arbítrio. Ou às vezes você quer comprar uma casa. Às vezes você quer mudar do lugar que você está. Às vezes você vive de aluguel e quer comprar uma casa. E aí então você começa a olhar, né, nas imobiliárias, a olhar nos sites ali que vendem, que mostram casas no Facebook, na OLX, e em outros sites ali de imobiliária. Vai pesquisar a casa que você quer comprar. Olha, essa aqui é tão bonita, a fachada dela tem 3 quartos, 2 banheiros, uma suíte. Aquela ali é tal, mas fica num bairro tão perigoso. Mas é uma escolha que você terá que fazer. É algo que você terá que decidir. Escolha tem a ver com livre-arbítrio, com vontade pessoal. Mas as escolhas também afetam crenças. Elas afetam a pessoas, elas afetam estilos de vida, elas afetam filiação religiosa, elas afetam também uma posição política. No ano passado nós tivemos a opção de escolher o nosso presidente e ele foi escolhido. Nós tivemos um dia a opção de servir a Cristo. E essa opção, meus irmãos, eu tomei ela em 2003. Esse ano, no dia 10 de março desse ano, se farão 20 anos que eu decidi escolher a Cristo. Que eu disse: Senhor, seja o centro da minha vida. Eu te entrego a minha vida. Faça de mim a tua vontade, faça de mim a tua morada. Esse ano se completam 20 anos. E por coincidência, se bem que a gente não acredita muito em coincidência, mas é obra do Senhor. O João Marcos, que está aqui, meu filho, ele nasceu no dia 10 de março de 2009. Ou seja, 6 anos depois de eu ter entregado a minha vida para Jesus, o Senhor me deu de presente o meu filho. Eu tinha 2 meninas antes dele, aí veio o João, meu primeiro filho homem. E realmente é um negócio bom, vai me abençoar, vai trazer prosperidade na minha vida, vai ser algo de Deus na minha vida, mas aquilo também pode estar escondido, algo que não vai ser tão agradável assim para você. Por exemplo, quem aqui é casado? Eu sou casado. Eu sou casado. A esposa ou o marido que você tem, foi o Senhor quem escolheu para você? Não, foi você que escolheu. Eu olhei para minha esposa, eu falei assim: essa me serve. Né? Ela que olhou para mim primeiro e falou assim: ele me serve. E no final desse ano agora, nós completaremos 30 anos que a gente está junto. Foi na virada do ano de 93 para 94 que nós nos conhecemos. Ô gente, cadê as mulheradas? Levanta a mão. Deus abençoe. Mas essas escolhas foram feitas e não é uma tarefa fácil. Quando você escolhe a profissão que você quer seguir, você teve que ter uma direção muito clara da parte do Senhor. Eu sei que também tem empresário aqui no nosso meio, não tem? Amém, ó. Escutei um amém aí bem forte. Temos empresários aqui no nosso meio, mas é uma escolha que você faz. E não é uma tarefa fácil escolher isso.
Não foi uma tarefa fácil. Eu sou instrutor de autoescola. Mas para mim foi uma tarefa fácil? Não, não foi. Porque antes de ser instrutor de autoescola eu fui vendedor. Antes de ser instrutor de autoescola eu fui relojoeiro, eu consertava relógio. Sabe esses reloginhos assim de corda, de bateria? Eu desmontava esses bichinhos assim, umas peças minúsculas. Eu consertava esses relógios. Aí um dia eu falei assim, não, eu agora vou ser instrutor de autoescola. E já há 20 anos já que eu estou nessa profissão. Eu me tornei instrutor meses antes de entregar minha vida para Jesus. Mas foi uma escolha que eu decidi. Foi algo que eu escolhi para a minha vida. Toda opção tem prós e contras. Tudo é válido, mas não dá para excluir os resultados. Olha, ser instrutor tem os seus prós e contras, mas não dá para mim excluir os resultados dessa minha profissão. Servir a Deus tem os prós e os contras. Mas espera aí, pastor, você está falando que tem contra de servir a Deus, uai? Se foi o próprio Jesus que disse, no mundo tereis aflições. Se para servir a Deus eu tenho que seguir, se para servir a Deus eu tenho que ter aflições na minha vida, eu prefiro servir a Deus com as aflições. O diabo pode até vir soprar na sua mente assim, olha, no tempo que você estava no mundo, as coisas eram muito mais fáceis. Você lembra que você tinha tudo que você queria quando você estava no mundo? Agora está aí, ó, essa dificuldade toda. Agora está aí essa luta toda. Volta para cá. Mas você tem que virar para a cara do diabo e falar assim, você cala sua boca, Satanás. Porque do meu Deus eu não abro mão nunca mais. Eu não abro mão nunca mais do meu Deus. Porque eu sei o que é melhor para mim. E Ele também sabe o que é melhor para mim. Amém? Toda escolha tem um preço a se pagar. Então, arque com as consequências. Às vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida, no nosso dia a dia, no trato, da maneira como nós agimos no nosso dia a dia. Mas aquilo vai trazer consequências. E essas consequências podem ser muitas das vezes desastrosas. Podem ser consequências que não vêm a agradar tanto a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caminhar, o nosso falar ou o nosso pensar. São consequências que muitas das vezes têm um preço a ser pago. Quantas vezes você, por escolhas erradas na sua vida, você não teve que arcar com as consequências dessa escolha errada que você teve? Por quê? Porque toda escolha tem consequências. Cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro dessas consequências. Mas as escolhas, elas definem a nossa colheita. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 106, verso 15. Salmos 106, verso 15. As nossas escolhas, elas definem as colheitas. Salmos 106, verso 15. A palavra de Deus nos diz assim: concedeu-lhes o que pediram. Concedeu-lhes o que pediram. Mas se você for ler todo o contexto do Salmo 106, você vai ver que as consequências que o povo teve por conta desse salmo foram desastrosas. A parte B do versículo diz assim: mas enviou-lhes também uma doença terrível, incurável. Consequências. As nossas escolhas definem as nossas colheitas. Escolhas também podem ser precipitadas e incoerentes, ou prudentes e coerentes. Mas uma coisa que eu tenho para falar para os irmãos é: não se precipite nas escolhas que você tem para fazer. Quando foi dito aqui no altar, quando eu dei aquele aviso da rede da família, eu falei sobre 2 cursos. Um curso era o Começando Certo, que é para os namorados, e o outro curso é os cursos de noivos.
O pastor Wander mais a pastora Laninha tem muito mais experiência do que eu nessa área, porque eles já estão servindo na rede da família há muitos anos. Eles mais do que ninguém sabem que na hora que vai ministrar curso de noivo, entra ali às vezes um número de 20, 25 casais, né? Mas os que formam às vezes são uns 8, 9 casais. E por que tem uma desistência tão grande? Porque Deus começa a mostrar para as pessoas, para aqueles casais, de que a pessoa certa não é aquela que está com ela. Ou seja, eu não posso ser precipitado ao ponto de me casar com uma pessoa que eu não tenho aquela certeza absoluta de que aquela pessoa é a escolha certa de Deus para a minha vida. Eu não posso ter uma escolha precipitada em cima daquilo, porque é algo que eu vou levar para o resto da minha vida. O pastor Márcio, um certo tempo atrás, ele contou uma história, né? Uma alegoria, onde Maria estava orando para que Deus pudesse mostrar para ela quem que era o marido ideal para ela. E ela estava de olho no João. E então a Maria disse para Deus: Deus, se o João for o meu marido, que o Senhor me dê um sinal. E todos os dias ali próximo da casa dela, a igreja, o sino da igreja católica batia. Plão, plão, plão. E um dia ela escutou o sino dizendo assim: é o João, é o João, é o João, é o João. Ah, Deus, obrigado pela confirmação do Senhor. Eu sabia que era o João. E aí a Maria foi lá e casou com o João. Mas o João era um daqueles homens bem chucros, aqueles homens machistas, aqueles homens que xingava, que humilhava, que batia. E então Maria virou para Deus e falou assim: Deus, mas eu orei para o Senhor e o Senhor confirmou que era o João. E aí o sino volta a bater e ela entende: não era o João, não era o João, não era o João. Mas ela já estava casada, não podia voltar atrás. Não podia voltar atrás, né? Ou seja, nós carregaremos as consequências precipitadas e incoerentes, mas também estaremos diante de prudência, debaixo de uma decisão coerente, uma decisão que seja orientada por Deus. Então, para que a gente possa pedir a Deus uma orientação das nossas escolhas, a palavra de Deus nos deixa alguns textos, e eu quero compartilhar com os irmãos. Abra comigo a sua Bíblia em Provérbios 19, verso 2. Provérbios, capítulo 19, versículo de número 2. Deus, Ele orienta as suas escolhas, Ele orienta as nossas escolhas, por isso, não se precipite. Provérbios 19, verso 2, a palavra diz assim: não é bom agir sem pensar, quem se precipita acaba pecando. Não se precipite em tomar uma decisão, irmãos. Vai para o joelho, vai orar, vai jejuar, vai falar com Deus: Senhor, é essa aqui a escolha que eu devo seguir? Porque, irmãos, nós lemos aqui no início que Deus, foi Ele que nos escolheu, mas Ele também, Ele responde às nossas orações. Se nós crermos na resposta do Senhor, Ele vai responder às nossas orações, e Ele concede tudo aquilo que nós pedimos. Então não tome uma decisão precipitada, porque as decisões precipitadas, como Salomão nos diz aqui, quem se precipita acaba pecando. Deus também, Ele orienta as nossas escolhas através de pessoas que nos amam de verdade. Provérbios 27, verso 17. Provérbios 27, verso 17. A palavra de Deus diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Provérbios 11, 14. Está
preparado, hein, irmão? Provérbios 11, 14. A palavra diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Deus, Ele nos orienta através de pessoas que nos amam de verdade. Você sabe por quê? Porque quando a pessoa ela te ama de verdade, ela te fala a verdade na sua cara, custe o que custar. Ela não vai ali medir tantos esforços para poder falar com você algo que venha desagradar o seu coração, algo que não venha de acordo com a sua vontade, com aquilo que você quer ouvir. Quantas e quantas vezes você foi surpreendido por um amigo, por um familiar, que te falou a realidade nua e crua ali na lata, na cara. Você às vezes não estava preparado para ouvir aquilo, porque o seu ego queria ouvir algo que viesse a massageá-lo. Queria que, não, faz isso mesmo, te dou total apoio, você está certo nas suas convicções, a sua decisão está de acordo. Não, irmão. O primeiro texto que nós lemos aqui, no livro de Provérbios 19, no livro de Provérbios 27 e 17, a palavra de Deus diz assim: o ferro com ferro se afia. Vocês já viram um processo de afiar a lâmina de uma faca ou de um machado? Vai ali comendo e gastando, e gastando, e gastando, vira para o outro lado e vai fazendo aquele processo todo novamente. Para quê? Para que aquele machado, aquela faca possa ter o melhor corte. E nas nossas vidas não é diferente. É preciso muitas das vezes que nós venhamos a nos desgastar emocionalmente ou fisicamente para que a gente possa alcançar o extraordinário de Deus nas nossas vidas. É preciso que tenha uma pessoa ali do seu lado que seja verdadeiramente sua amiga e que te ame de verdade, para falar verdades na sua cara que você às vezes não está preparado para receber. No primeiro momento você vai ficar até de cara fechada para aquela pessoa, falar assim: esse aqui não quer saber de nada de mim não, ele não gosta de mim não. Olha para você ver, tudo que eu falo com ele só vem com um monte de caminhão de coisa negativa na minha vida. É claro que a gente também tem que se afastar das pessoas negativas, mas aquela pessoa que te ama de verdade, ela não vai esconder a verdade de você. Ela não vai ser uma daquelas pessoas que vão dar um tapinha nas suas costas e falar assim: olha, você está certo no que você está fazendo, eu te apoio nisso, vai em frente. Às vezes, no nosso dia a dia, nós vamos ali numa loja e vamos escolher uma roupa. E aí você veste aquela roupa, você se olha na frente do espelho e fica com aquela dúvida. Mas aí vem o vendedor e fala: nossa, menina, isso ficou tão bem em você, é a sua cara. Mas não é. Não é. Aquela pessoa que te ama de verdade fala assim: aqui, isso aí não te serve não, meu filho. Tira essa roupa aí, ué. Essa roupa não é para você. Não é verdade? Deus também nos orienta através das suas escolhas, através dos nossos líderes. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus capítulo 13, verso 17. Escute os seus líderes. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Os nossos líderes, eles querem sempre o nosso melhor. O nosso melhor. Sabe, o pastor, quando ele cuida das ovelhas, ele não quer que a ovelha seja entregue nas mãos de um lobo. Não, ele quer trazer proteção àquela ovelha. Os nossos líderes, os nossos pastores, também são assim. Eu disse para vocês que eu me converti em 2003, mas desde 2004 eu tenho sido liderado pelo pastor Grimaldo. Desde 2004 eu tenho caminhado
ao lado dele. E quanto ele tem edificado a minha vida, quanto ele tem edificado a minha família. A gente não está aqui para exaltar o nome de um homem, não. Mas a gente também tem que dar honra a quem merece honra. O pastor Grimaldo, no final do ano passado, ele nos deu ali um alvo dos últimos 100 dias do ano, e culto após culto, ele falava desses alvos, assim, falava: irmãos, escreve, irmãos, coloque esse alvo na sua Bíblia, escreve e ora em cima desses alvos. Mas eu sei que muitos aqui não escreveram os alvos. Mas isso foi algo assim prejudicial para ele? Não, foi prejudicial para quem não escreveu. Por quê? Porque quando você escreve, você tem uma facilidade muito maior de lembrar aquilo que você escreveu. Eu estou vendo que enquanto eu estou trazendo a mensagem aqui, alguns irmãos estão anotando, estão fazendo anotações daquilo que está sendo dito aqui. Por quê? Porque é muito mais fácil de eu lembrar daquilo que eu estou escrevendo, do que eu lembrar daquilo que está sendo dito. Os estudos mostram que 30% daquilo que você ouve é o que você retém, é o que você consegue se lembrar. Mas quando você escreve, essa proporção ela aumenta muito mais. Então, quando o pastor nos dá ali um alvo, e nós agora estamos aqui com um novo alvo, né? Esse aqui não é o meu não, tá, irmãos? Vou mostrar para vocês aqui, esse aqui está no altar e está bem, não está escrito ainda, mas nós temos aqui os nossos alvos espirituais, alvos familiares, financeiros, ministeriais, físicos, intelectuais. Quem não pegou ainda, lá no final da reunião, você pode procurar os diáconos que tem ainda alguns alvos lá, mas não leva só para você não, leva também para uma pessoa que você está ali discipulando, que você está ministrando na vida dela. Mas escreva os alvos da sua vida para o ano de 2023. Nós estamos vivendo o ano das portas abertas, e eu creio que por conta das escolhas que fizermos, muitas portas se abrirão nas nossas vidas no nome de Jesus. Muitas portas. Amém? Então, escute os seus líderes. O quarto, Deus orienta as nossas escolhas. Busque paz do Espírito em oração. Romanos, capítulo 8, verso 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. A palavra de Deus nos diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Busque paz de espírito em oração. Ore. Você tem uma escolha séria para fazer na sua vida? Ore. Busque direção de Deus. Busque paz de espírito. Sabe, às vezes a gente fica esperando que Deus venha trazer uma resposta bem clara, bem audível aos nossos ouvidos. Fala: olha, fulano, é isso que você tem que fazer. É esse caminho que você tem que seguir. É o Celta que você tem que comprar, não é o Uno não. Mas como que eu tenho convicção se aquela resposta é de Deus ou não? Quando eu sinto paz de espírito. Sabe, irmãos, quando você tem paz, aquela decisão que você tem para tomar, você sabe que é aquela decisão certa que você tem que agir. É aquele o caminho certo que você tem que tomar. Josué capítulo 24, verso 15. Josué capítulo de número 24. Versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15. A palavra de Deus nos diz assim: mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Verso 22. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para o servir. E eles disseram: sim,
somos testemunhas. É colocado diante de nós até mesmo essa escolha no nosso dia a dia, sobre quem devemos servir, sobre quem devemos seguir no nosso dia a dia. Se nós vamos servir a Deus ou vamos servir a outros deuses. Ali naquela situação, falavam-se dos deuses além do rio Eufrates, os deuses dos amorreus, mas o Deus verdadeiro, aquele Deus que livrou o povo do Egito, aquele Deus que guiou o povo pelo deserto por 40 anos, aquele Deus que fez com que aquele povo pudesse entrar numa terra frutífera, uma terra fértil, uma terra que emana leite e mel. Mas qual é o Deus que você prefere? Qual é o Deus que você tem escolhido? Eu quero ser como Josué. Olha, eu não sei o que vocês vão escolher, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Provérbios, capítulo 16, verso 33. Provérbios, capítulo de número 16, verso 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. De manhã até brinquei aqui com os irmãos. Quando a gente era criança, a gente fazia aqueles timinhos de rua, né? Aí os dois capitães de time iam lá e tiravam para o ímpar. Pá, ímpar! Aí o que ganhava, é claro, escolhia o melhor jogador da rua, né? Eu escolho o pastor Vander. Aí o outro, eu escolho o pastor Juscelio. O outro, eu escolho o Cláudio. Eu escolho o Thales. Eu escolho o fulano, eu escolho o ciclano. E o pior do time ficava por último. O pior. E quem que era o pior do time? Eu. Eu ficava sempre por último, né? Mas as nossas escolhas não são baseadas no par ou ímpar. As nossas escolhas não são baseadas no lançamento de dados. Olha, eu vou escolher quem vai ser primeiro. Joga o dado aí. Quem tirar o número maior vai ser o primeiro. Não. As nossas escolhas, elas são baseadas em Deus. Toda decisão procede do Senhor. Toda decisão, ela procede do Senhor. Provérbios 19, 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Todos nós fazemos planos na nossa vida, todos nós temos planos a seguir, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios capítulo 3, verso 5 e verso 6. Provérbios capítulo 3, versículo 5, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o Senhor quem endireita as nossas veredas, mas para que isso venha acontecer, é preciso que eu deposite a minha confiança no Senhor. A palavra também diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, confiamos em Deus. Nós, porém, confiaremos em Deus. Provérbios 15, verso 22. Provérbios 15, versículo 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Nós precisamos buscar conselhos de pessoas mais sábias e mais experientes do que a gente. Às vezes você está lá no seu serviço, no seu local de trabalho, mas tem aquela pessoa que está ali, que você sabe que aquela pessoa não conhece nada de Jesus, ela não tem um menor intimidade com o Senhor, ela não tem uma palavra direcionada pelo Senhor para a sua vida, e aí você vai procurar conselho com ela.
menina, meu marido fez isso, isso e isso comigo, o que você acha que eu faço? Minha irmã, não faz isso não. Faz isso não, porque ela vai falar assim, não, larga esse traste, abandona esse homem. Mas você sabe que quando nós chegamos diante do altar do Senhor e dizemos o sim, nós estamos levando o nosso cônjuge por toda a vida. É até que a morte nos separe. Não importa os problemas que você está passando, você quer uma pessoa certa para você pedir conselho? Vá na sua líder, vá na sua pastora, converse com uma pessoa mais madura do que você. Às vezes o seu pai ou a sua mãe, ela tem muito mais experiência para te passar do que aquela pessoa que está lá no seu serviço e que não tem o menor compromisso com Deus. Busque conselhos com quem possa verdadeiramente te colocar na posição certa e não aquela pessoa que vai te derrubar. Provérbios 19, verso 21. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Deuteronômio, capítulo 30, verso 11. Deuteronômio, capítulo 30, verso 11. Deuteronômio, capítulo 30, verso 11. Porque este mandamento que hoje lhes ordeno não é demasiadamente difícil, nem está longe de vocês. Não está no céu para que tenham de dizer: quem subirá até o céu por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Nem está do outro lado do mar para que tenham de dizer: quem irá atravessar o mar por nós para nos trazer o mandamento e anunciá-lo a nós para que o cumpramos? Pois essa palavra está bem perto de vocês, está na sua boca, no seu coração, para que vocês a cumpram. Vejam, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem os mandamentos que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Você precisa de sabedoria, irmãos? Você precisa de sabedoria? Peça a Deus, e Ele lhe concederá. Você tem uma decisão a tomar? Você tem um caminho a seguir? Peça direção a Deus. Não haja de uma forma precipitada, mas peça direção a Deus, para que Ele possa orientar os seus caminhos, os seus passos. Jeremias 29, 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11.
Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. É o Senhor quem sabe o pensamento que tem ao meu e ao seu respeito. Não somos nós quem direcionamos os nossos passos, mas sim o Senhor. É Ele quem direciona os passos dos filhos. É Ele quem dá a direção certa, o caminho certo que devemos seguir. É Ele que coloca no meu e no seu coração qual o caminho que você deve, que nós devemos seguir. Porque Ele é quem sabe os pensamentos que tem o nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim a quem merecemos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. A palavra diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Há 20 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu não me imaginaria em cima de um altar, pregando para uma igreja com quase 200 pessoas. Eu era daquele aluno que, quando tinha que apresentar um trabalho na sala de aula, ele se escondia atrás de todo mundo. Os meus colegas iam para frente para apresentar o trabalho e eu ficava lá atrás, encostado no quadro, de tanta vergonha que eu tinha. Há 20 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para o Senhor, quando eu escolhi servir ao Senhor, eu fui crescendo, eu fui buscando capacitação, sabe? Porque nós ouvimos sempre falando assim: olha, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os chamados, Ele capacita os escolhidos. Eu não me via pregando, eu não me via como um pastor. E um dia, a gente tinha uma célula lá em casa, a Giane mais o Márcio é desse tempo. Um dia o nosso líder de célula, por conta de problemas particulares, ele teve que sair da célula. E lá naquela célula tinha as pessoas que me ganharam para Jesus. Irmãos que já tinham tempo já de caminhada. Pessoas que estavam muito mais capacitadas para poder assumir a célula. E aí o nosso pastor vira para mim e fala assim: ô Ramon, você está disposto a assumir a célula? Eu falei: pastor, como assim eu? Eu só tenho 1 ano só de convertido, eu não sei nada. Mas Deus te capacita, irmão. Deus te capacita. Então a gente teve essa célula ali na minha casa por muitos anos. Muitos anos. E em 2016, na virada do ano, numa reunião ali no Mineirinho, eu fui ordenado pastor. Junto com o pastor Wander, junto com a pastora Laninha, junto com o pastor Rodrigo. A gente foi consagrado pastor naquela noite. Eu nunca me imaginaria nessa posição, irmãos. Nunca. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. O povo estava ali diante de uma afronta, de um gigante, no meio de uma luta tão grande, e Golias estava falando assim: quem de vocês vai se levantar e vai ter coragem de me encarar? O povo todo ficou lá atrás, escolhidos, quietinho no cantinho deles. Mas aí surge Davi, que não foi ali para lutar, irmãos, ele foi ali para levar alimento para os seus irmãos. E ele, vendo aquele gigante desafiando o exército do Deus vivo, ele vira para aquele gigante e fala: quem é esse incircunciso que está desafiando o exército do Deus vivo? Quem é esse incircunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo?
Então ele pega ali a sua tiradeira, que no meu tempo era conhecido como estilingue, um bodoque, pega aquela arma dele ali, que para ele é poderosa, e o gigante então, vendo aquele menino indo desafiar, fala assim: o quê? Um menino vai vir me desafiar? E não tem uma armadura, não tem uma espada, não tem um escudo, não tem nada. O que você tem? Ah, eu tenho meu estilingue. Mas muito mais do que o meu estilingue, eu tenho o meu Deus, que Ele sim vai me ajudar a desafiar, vai me ajudar a vencer esse gigante. E o resto da história você conhece. Aquele menino que não estava preparado para a guerra, foi lá e matou o gigante. Venceu o gigante. Por quê? Porque Deus escolhe as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Amém? E Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus escolheu você para poder levar a palavra dele aos quatro cantos dessa terra. Deus escolheu você para pregar o evangelho dele lá no seu local de trabalho. Deus escolheu você para levar o evangelho na sua família, dentro da sua casa, pregar para aquele seu parente que ainda não tem e que não conhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Deus escolheu a mim e a você. Josué, capítulo 24, verso 13. A escolha para a salvação. Josué, capítulo 24, verso 13. Eu lhes dei uma terra em que vocês não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construídos. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-no. Se é Baal, siga-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Esse texto ele mostra aquela luta que Elias teve com os profetas de Baal. O texto ele fala que Elias fora o único sacerdote do Deus vivo que tinha ficado vivo naquele tempo, contra 450 profetas de Baal. Mas ali ele mostra que enquanto os profetas de Baal sacrificavam para Baal, nada acontecia. Então Elias começou a zombar: grita mais alto, talvez o seu Deus esteja surdo. Grite mais alto, porque ele pode não estar te ouvindo. E então ele vai, coloca aquele altar, manda molhar tudo que está em volta, e ele faz uma oração: Senhor, se tu és Deus em Israel, mostra para esse povo que tu és o Deus verdadeiro. E aí vem fogo do céu e consome toda aquela água em volta daquele altar, e consome todo aquele alimento em volta do altar. Porque nós temos escolha para a salvação. Nós devemos escolher para a salvação. Mateus 6, verso 24. Mateus, capítulo 6, verso 24. Mateus 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, porque nós precisamos escolher para a nossa salvação. O segundo ponto que também desenvolve escolhas na nossa vida são escolhas para o pecado. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao verso 7.
Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: vocês não devem comer dela, nem tocar nela, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dela comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuravam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Existe também a escolha errada. Mateus capítulo 7, verso 17. Mateus capítulo 7, verso 17. Mateus 7, verso 17. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e nem a árvore má pode produzir frutos bons. Existem algumas outras escolhas que a gente também deveria estar falando aqui, mas eu quero pular lá para a última, porque o nosso tempo já está bem escasso, que é a escolha boa. Lucas capítulo 10, verso 42. Lucas capítulo 10, verso 42. Verso 40, perdão. Lucas capítulo 10, versículo 40. Lucas capítulo 10, verso 40. A palavra de Deus diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda tão inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. As nossas escolhas definem o que seremos. Para a gente finalizar, eu quero estar passando um vídeo aqui para os irmãos. É um vídeo de 6 minutos. No final desse vídeo eu quero estar orando por vocês, para que Deus possa estar te abençoando e te orientando nas escolhas que você deve seguir. Alguns irmãos já devem ter visto esse vídeo, mas eu gostaria de que toda a igreja pudesse meditar no que será dito nesse vídeo em nome de Jesus. Eu fui designado para ir para Guarapuava. E quando eu cheguei em Guarapuava, o irmão Juvenílio cuidava da parte da limpeza da igreja. Fazia uma semana que eu estava como pastor, ele entrou no meu gabinete, no meu escritório, e falou: pastor, eu vim ver se o senhor vai permitir, com molho de chave, que eu continue com as chaves da igreja. Eu tenho todas as chaves dos escritórios, dos departamentos aqui, porque eu faço a limpeza da igreja. Aí eu falei: mas, irmão Juvenílio, quanto a igreja lhe paga por mês? A igreja estava enfrentando algumas dificuldades financeiras, para a gente ver se a igreja vai ter condições de continuar pagando. Ele olhou para mim e falou: pelo amor de Deus, pastor, não fale em dinheiro para mim. Eu falei: por quê? Ele falou: não, eu sou aposentado, pastor. Eu limpo a igreja, mas eu não cobro nada. Eu falei: sério? Sério. E eu já tinha vindo de situações de processo, de gente que trabalha 15 dias para a igreja e quer ganhar 10 mil reais de processo. Eu falei: isso não vai dar bom, não. Quanto tempo faz? Ele falou: faz uns 3, 4 anos, desde que me converti. Eu falei: se esse irmão levar a igreja na justiça... Quantas vezes o senhor limpa a igreja? Ele falou: quase todo dia eu venho de manhãzinha limpar. Eu falei: piorou. Eu fiquei pensando na minha cabeça. Mas eu falei: tá bom, irmão, pode seguir então. Eu falei: eu vou observando. Que aí você vai conhecendo a pessoa, tal. Aí, todo dia, 7 horas da manhã, ele tinha um Fiat Uno 147. Ele encostava o Fiat Uno dele lá e ia lá limpava a igreja. Eu vinha pro culto segunda, quarta e sexta. 8 horas da manhã eu chegava na igreja, o irmão Juvenil olhava para mim:
Falei, pastor, agora eu posso ir, está tudo limpinho. Ele entrava nos escritórios, limpava tudo, ia no altar, passava pano em tudo, deixava tudo limpo. E na época era banco de madeira, envernizado. Ele vinha, passava pano, limpava, deixava tudo limpinho. E aí ia para casa, voltava, resolvia os problemas dele pela manhã, voltava no culto da tarde. Eu fui tentando identificar se ele tinha algum perfil de amanhã ou depois levar a igreja na justiça. Eu nunca vi ele reclamando de nada. Eu falei, mas vou ficar atento. Até que um dia ele entrou no meu gabinete e falou assim, pastor, eu queria lhe pedir uma autorização. Eu falei, pois não. Ele falou, pastor, me perdoe, mas eu fiz de tudo para poder mudar um horário de consulta. E o médico não tem outro horário, só pode me atender 8 da manhã. Eu estou com alguns problemas de saúde e eu queria pedir se o senhor me libera de eu limpar a igreja esta quarta-feira. Só que se o senhor disser que não tem problema, eu remarco consulta de novo, espero, era pelo SUS, espero nem que demore 6 meses, mas eu não vou abrir mão de cuidar da igreja para uma consulta. Eu falei, irmão Juvenílio, quanto o senhor ganha para limpar a igreja? Ele falou, não, nada, pastor. Eu falei, irmão Juvenílio, o senhor não é um funcionário, o senhor não tem carteira assinada. O senhor não precisa nem justificar. É problema de saúde, vai cuidar da tua saúde. Ele falou, pastor, o senhor não vai ficar bravo comigo? Eu falei, meu Deus, esse irmão é diferenciado. Eu falei, tem gente que arruma ganhando, arruma desculpa para não ir. Eu falei, esse irmão não está ganhando nada. Ele vem me pedir uma liberação, coisa que ele nem deveria pedir, não estava pagando nada. Mas ele veio, eu falei, não, irmão Juvenil. Ele falou, o senhor não vai ficar chateado, pastor? Eu falei, claro que não. Eu fiquei na minha cabeça, eu estou tentando descobrir o que esse homem tem que os outros não têm. Aí tá, ele foi, o que aconteceu? Deu certo? Ah, não, pastor, já estou tomando os remédios, estou melhor. Um dia, o irmão Juvenil atrasou para chegar a limpar a igreja. Chegou, o culto começava às 9 da manhã, e ele deve ter chegado às 8, porque sempre que eu chegava, ele já estava saindo com a igreja limpa. E nesse dia, eu cheguei, e o irmão Juvenil, ele estava limpando a igreja. E como eu cheguei bem devagarinho, ele estava nos bancos lá da frente, limpando a igreja. E eu vi que ele, cheguei de costas, ele estava chorando e falando sozinho. Eu falei, irmão Juvenil deve estar passando por algum problema, ele não deve estar bem. E eu fui chegando perto dele, pé, por trás do irmão Juvenil, vendo ele chorando, derramando lágrima e passando pano no banco. E quando eu cheguei perto dele, eu ouvi a oração de alguém que realmente serve a Deus. E ele estava assim, Senhor, eu era um bêbado, minha família ia se perder, eu não valia nada. E a Bíblia diz, antigamente, só podia entrar no teu santuário os levitas para auxiliar na limpeza, mas no Santo dos Santos, só o sacerdote. E o Senhor me deu a oportunidade de poder limpar até o teu altar, aonde o teu servo vai pregar. Eu, um bêbado, estaria morto se não fosse o Senhor. E agora o Senhor me dá o privilégio de limpar o teu templo, o teu santo templo. Isso é um privilégio que não tem dinheiro que pague. E aí ele orou e falou, Senhor, quem sentar nesse banco seja alcançado por cura. Usa o pastor Alexandre hoje por milagres, para que ele seja usado, para que vidas sejam impactadas, para que eles também encontrem a alegria que eu encontrei em Ti, para que eles também encontrem a paz que eu encontrei no Senhor, para que eles encontrem a vida que eu encontrei no Senhor. E ele continuou limpando. Eu falei, Senhor, eu preciso me converter. O culto não era eu que estava fazendo, era Ele que estava preparando. O culto era para Ele, era para o Senhor. Naquele dia eu senti que nada do que eu achava que eu era. Naquele dia eu vi alguém com uma conversão muito grande. Naquele dia saiu toda a preocupação minha com respeito. Esse homem vai levar a igreja para a justiça, reivindicando o direito. Ao contrário, esse homem se sentia o mais privilegiado de poder fazer qualquer coisa para o reino de Deus. E cada vez que eu acho que eu sou dono do altar, que eu sou o pastor, presidente da igreja, eu lembro dele, eu falo, eu não sou nada, eu só sou um privilegiado, que ele me deu o privilégio de assumir o altar, para falar do amor dele, para pregar o evangelho. Isso é conversão, isso é servir a Deus com alegria, isso é reconhecimento de quem nós éramos e de quem nós somos. Gratidão, gratidão. Entrai pelas portas dele com gratidão. Era ali o espírito de gratidão do irmão Juvenílio me convenceu. O espírito de gratidão me fez entender que quando você serve com amor,
com temor e com gratidão, você consegue manter isso. Coloque-se de pé no seu lugar, meu irmão. Coloque-se de pé no seu lugar. Eu não sei quais escolhas você tem feito no seu dia a dia, no seu caminhar, no seu andar. Eu não tenho certeza de quais escolhas você tem agido na sua vida. Mas esse vídeo ele falou muito comigo nessa semana. Nós precisamos ter a melhor escolha das nossas vidas. E a melhor escolha que nós podemos tomar é escolher por Cristo. Escolher servir a Cristo por gratidão. Sabe, não é um peso. Fazer a obra do Senhor não é um peso. Servir no louvor não é um peso. Servir na pregação não é um peso. Servir na mesa não é um peso. Servir limpando a igreja não é um peso. É um privilégio. Porque um dia nós éramos como aquele irmão juvenil. Bêbados, assassinos, o mais terrível dos pecadores. E hoje Deus nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho, você é filha, você é filho de um Deus maravilhoso, um Deus que opera milagres em cima de milagres. Você é um milagre do Senhor. Você é um milagre do Senhor. Por isso eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí no seu lugar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus Ele possa verdadeiramente te orientar por qual caminho você deve seguir. Você também que está vendo essa transmissão, que você possa ir na sua casa ser alcançado pelo mesmo Espírito do Senhor que está aqui neste lugar, um Espírito tão forte, ó Deus, uma unção tão sobrenatural que está aqui neste lugar, e que vem alcançar, ó Pai, vidas e mais vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar, ó Deus, pela igreja do Senhor aqui nessa noite. Eu quero verdadeiramente clamar, ó Pai, para que no nome de Jesus, ó Deus, o Senhor venha nos orientar por quais escolhas devemos tomar. Senhor, a Tua palavra nos ensina que o Senhor coloque diante de nós a bênção e a maldição, o bem e o mal, a vida e a morte. Que o Senhor possa nos orientar sempre a seguirmos o bem, a escolhermos o bem, a escolhermos a vida, Pai, em nome de Jesus. Pai, e que a Tua igreja, Senhor, possa verdadeiramente, Deus, ser orientada e ser guiada, Pai, a escolher, ó Deus, a servir a Tua presença em nome de Jesus. Pai, opera com milagres nessa noite, neste lugar. Aquele que se encontra enfermo, Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer a cura. Venha retirar, Deus, todo o mal-estar nas nossas vidas. Venha retirar, Deus, toda dor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Opera, Deus, com cura, com milagres sobrenaturais, desde a mais tensa dor de cabeça até mesmo a um câncer, ó Pai. Porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que tem todo o poder. E que no nome de Jesus, Senhor, nós possamos ter na nossa vida a gratidão, Senhor, por termos sido tirados de um lamaçal de pecados e sermos transportados para o reino do Filho do Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, irmão. Eu quero orar por você. Eu quero pedir que toda a igreja coloque as mãos na altura do seu coração. De
todas as escolhas que nós podemos fazer, a melhor delas é escolher servir a Jesus. E nessa noite eu quero orar por você. Você que ainda não tem uma aliança com o Senhor, ou você que um dia teve essa aliança com o Senhor, mas se desviou da presença dEle. Mas para isso eu quero convidar toda a igreja a estar repetindo essa oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra e entendi que as minhas escolhas determinarão o meu futuro. E eu te peço, vem, Senhor, faça morada em minha vida. Eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei nos seus caminhos, mas por conta de escolhas erradas, me desviei da tua presença. E essa noite eu quero voltar e escolher servir ao Senhor com alegria no meu coração, em nome de Jesus. Fique com seus lábios fechados. Não permita que nada nem ninguém possa impedir você neste momento tão glorioso. Existe uma unção de salvação aqui neste lugar, nessa noite. Você que já tem a sua vida aliançada com o Senhor, eu te peço, não se desperte nesse momento. Não deixe com que as coisas externas venham te distrair, mas nessa hora é hora de guerra, irmão. É hora de guerrear no mundo espiritual. Por isso eu te peço, esteja intercedendo. Mas você que nessa noite orou dizendo assim: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Ou você que orou dizendo: Jesus, eu estava afastado da tua presença, mas nessa noite eu decido voltar para o teu caminho. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas para que isso possa acontecer, eu preciso que você se manifeste aí no seu lugar, levantando uma de suas mãos. Você possa levantar uma de suas mãos, porque eu quero orar por sua vida nessa noite. Você que está nessa noite aqui, que orou a Jesus, reconhecendo a Ele como seu único e suficiente Salvador, levante a sua mão aí no seu lugar, que eu quero orar por você. Irmão, isso é um momento entre você e Deus. Você não está entregando a sua vida para um pastor ou para uma igreja. Você está entregando a sua vida para Jesus. Você está escolhendo servir a Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que fez essa oração? Tem alguém aqui? Somos uma igreja de salvos para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, somos uma igreja de salvos. Mas eu quero te convidar. Tem um irmão ali atrás. O irmão levantou a mão ali atrás. Eu te peço, irmão, que você possa estar saindo do seu lugar e vindo até aqui na frente, em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém que, assim como esse jovem, decide estar entregando a vida para Jesus? Sabe, irmão, isso é entre você e Deus. Eu não posso fazer essa escolha por você. Mas assim como esse jovem que aqui está, eu quero te convidar a estar olhando para dentro do seu coração em nome de Jesus. E eu peço à igreja para estar estendendo as mãos em direção ao altar e abençoando a vida desse irmão. Pela vida do Davidson, vamos estar abençoando a vida do Davidson em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aqui está o Davidson, ó Deus, que nessa noite decidiu, Deus, tomar essa posição. Escolheu, Senhor, servir a Ti, Deus, de todo o Teu coração, com toda a Tua força. Escolheu, Deus, entregar, Pai, os seus caminhos ao Senhor.
escolheu, ó Deus, verdadeiramente servir ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força. Nessa noite, ó Pai, nós queremos orar ao Senhor, ó Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor venha colocar, Deus, o nome dele escrito no livro da vida, Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, toda maldição que estava sobre a vida do Davidson, Pai, venha ser, Deus, destruída, venha ser cancelada nessa noite em nome de Jesus, e que ele possa, Senhor, se sentir acolhido pelas mãos do Senhor e pela igreja do Senhor que aqui se faz presente em nome de Jesus. Davidson, olhe para mim por um instante. Eu não te conheço, eu não conheço a sua família, não sei como é o seu relacionamento com a sua família, mas nessa noite eu quero te apresentar uma nova família, uma casa que vai te acolher, que vai te receber com os braços abertos. E para isso eu vou contar até 3. No 3 você vai olhar para trás e você vai receber calorosa, a força mais forte do seu coração em nome de Jesus. Amém? 1, 2, 3. Vire e receba sua nova família em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui está, Deus, diante do Senhor o cálice, ó Deus, onde são depositadas todos os pedidos de oração. O Senhor conhece, Deus, cada um desses pedidos que aqui se encontra, Pai. Ó Deus, existem pedidos aqui de restauração de famílias, pedidos, ó Pai, de que o Senhor possa estar melhorando a vida sentimental, a vida financeira, abrindo portas de emprego, Senhor, Deus, concedendo chaves da casa própria, ó Deus, pedidos dos mais diversos possíveis, e nós oramos pedindo ao Senhor, que o Senhor, no nome de Jesus, venha conceder cada um desses pedidos, para a honra e glória do teu santo nome. Levanta sua mão para cima. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, ó Deus, abençoando a vida do teu povo, a vida da tua igreja. Eu quero, Deus, pedir ao Senhor, ó Deus, que essa semana, Deus, que se inicia hoje, possa ser a melhor semana da vida dos meus irmãos. Que eles possam, Deus, verdadeiramente testemunhar da boa mão do Senhor que está operando através da vida deles e na vida deles. Que eles possam, Deus, se sentirem, Deus, privilegiados de fazerem parte do corpo de Cristo. Que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha conceder-lhes, ó Deus, os melhores sonhos, e que esses sonhos venham se tornar realidade. Abençoa, Pai, não somente os que aqui se encontram, mas aqueles irmãos também que estão acompanhando através da transmissão ali no YouTube, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar a cada vida para a honra e glória do teu santo nome. E que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação do Espírito Santo desçam e permaneçam sobre as vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Vai na paz, irmão. Vai viver a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus.